Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. Vou falar qual a sua importância, o que envolve o nitrogênio, para que a gente precisa do nitrogênio, como funciona esse ciclo, certo? O ciclo do nitrogênio ele é um ciclo biogeoquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos. O nitrogênio ele é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes das células. Além disso, o nitrogênio está presente nas estruturas molecular do nosso material genético. Quando a gente fala da base nitrogenada, do DNA, do RNA, estamos dizendo já da utilização do nitrogênio. Ou seja, sem o nitrogênio não haveria vida. É preciso também que essa substância inorgânica ela tenha um ciclo, ela rode, para que ela saia de um organismo que morreu e volte a ser oferecido em um ambiente novo. Como nós somos seres heterotrófos, não conseguimos lidar diretamente com nitrogênio. Já os seres autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento, conseguem nitrogênio graças à sua capacidade de absorção, juntamente com algumas bactérias que fazem a simbiose nas raízes. Assim que comermos essa planta, a gente acaba absorvendo o nitrogênio que tem nela. Aí vem aquela famosa frase, né, de muitas pessoas: ah, mas eu não gosto de salada, só como carne. De qualquer maneira, se você está comendo carne de um animal, seja um boi, uma vaca, um coelho que ingeriu vegetal, você já está absorvendo o nitrogênio que esse animal absorveu do capim, do vegetal que ele ingeriu. Assim, dentro da cadeia alimentar, o nitrogênio ele vai passando de indivíduo para indivíduo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a biofixação, fixação do nitrogênio. Seria o processo onde acontece a fixação de nitrogênio, no caso dos seres vivos, começando pelos seres autótrofos. Para as plantas realizarem a absorção do nitrogênio, elas conseguem puxar do solo pelas raízes, mas alguns grupos de bactérias, por exemplo, do gênero Rhizóbio, vai fazer uma associação chamada de mutualismo. Elas vão se associar às raízes das plantas, principalmente as leguminosas, e vai formar esses pequenos nódulos, essas bolinhas, chamados de bacteriorrizas, para que assim a planta tenha uma grande disponibilidade de nitrogênio no solo. Mas para ajudar as plantas a absorver, essas bactérias elas vão fixando nitrogênio e entregando para as plantas. Assim elas vão ter vantagem nessa relação. Agora, sobre o processo de nitrificação. Além do nitrogênio atmosférico e do nitrogênio fixado no solo, também pode haver a disponibilidade de encontrar compostos nitrogenados. Seriam outras substâncias que também contêm nitrogênio, que também pode ser encontrado no solo, principalmente na amônia e no íon amônio. Agora, entre as bactérias nitrificantes. O que são? São bactérias que vão ajudar a transformar compostos como a amônia em outros compostos também nitrogenados, mais fáceis de serem absorvidos. Tá, mas o que seria a nitrificação? A nitrificação seria vários processos químicos que vão transformar compostos nitrogenados que se dividem em duas partes, a nitrosação e a nitratação. O que é a nitrosação? A nitrosação é um processo realizado por bactérias nitrossomonas. Elas pegam o íon amônio e vão transformá-lo em nitrito. As nitrossomonas, elas fazem esse processo para que elas possam gerar energia, para que elas possam fazer um processo diferente da fotossíntese, chamado de quimiossíntese, onde elas quebram o íon de amônio para poder acumular energia e conseguir fazer a quimiossíntese.
para a produção de glicose, né? Sendo seu próprio alimento, já que essas bactérias elas são autótrofas. O segundo processo é a nitratação, que seria o processo onde se forma o nitrato a partir do nitrito. Ele não pode ficar no solo, porque ele acaba sendo danoso e tóxico, podendo matar as plantas, além delas não conseguirem absorver, matando as raízes, e também podendo matar outras bactérias. Esse tipo de bactéria é chamado de nitrobacter, que pega o nitrito e acaba transformando em nitrato, pelo mesmo motivo, para produzir energia e poder fazer a quimiossíntese. Se a gente juntar tudo isso que eu falei em uma imagem, vocês vão ver essa imagem do ciclo gigantesco que é o do nitrogênio. Como eu falei para vocês, ele acaba sendo muito importante na composição de todos os seres vivos. Agora eu vou falar sobre o processo de desnitrificação. Já o nitrato, sim, ele faz muito bem para as plantas, principalmente as leguminosas, funcionando como um adubo, porque ele acaba sendo facilmente absorvido, passando para os demais indivíduos assim que digeridos pelos seres vivos. Agora, a desfixação de alguns compostos de nitrogênio do solo, para assim ser devolvido para a atmosfera e fechar o nosso ciclo. O processo de desnitrificação. Esse é um processo de transformação de compostos nitrogenados em nitrogênio molecular, o N2, que pode ser devolvido para a atmosfera e assim o ciclo acaba se reiniciando novamente, sendo realizado pelas bactérias desnitrificantes. Essas bactérias desnitrificantes fazem a sequência do processo inverso, ou seja, fazendo com que o nitrogênio volte de forma gasosa para a atmosfera. Agora, uma pergunta: como o nitrogênio dos seres vivos volta para a atmosfera? Os seres vivos eles podem liberar na forma de excretos, mas principalmente na hora da decomposição. Então, quando um organismo morre, ocorre a liberação de amônia e também de gás carbônico, né? Interligando todos os ciclos biogeoquímicos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os impactos no meio ambiente, que também é fundamental, né, para o ciclo do nitrogênio. O processo de desnitrificação ele acaba gerando alguns danos ambientais. Além do nitrogênio, outros gases também podem ser produzidos junto, favorecendo a formação da chuva ácida. Também é um importante gás causador do efeito estufa, agravando o aquecimento global. Além disso, também a gente tem a contaminação de nitrato nos corpos d'água. Esse fenômeno leva ao processo de eutrofização. Além disso, também tem outros danos que é causado tanto nas águas doces como nos mares. Agora eu vou falar um pouquinho sobre mais um dano ambiental, que é o solo pobre em nitrogênio. Por exemplo, eu tenho uma plantação. Se eu plantar uma leguminosa, várias vezes por ano, a cada cultivo eu plantar a mesma leguminosa, o solo ele vai ficar pobre em nitrogênio. Mas aí a gente tem uma técnica chamada de rotação de cultura, onde eu vou plantar uma leguminosa em um período e uma planta não leguminosa em outro. Porque enquanto a leguminosa está retirando nitrogênio, a não leguminosa está deixando ali os compostos orgânicos e também vai restabelecendo os níveis de nitrogênio na minha plantação. Essa seria a técnica chamada de rotação de cultura, para a gente finalizar o nosso ciclo do nitrogênio.